Salve, salve comunidade do Pangeia! Para mais um Pangeia Talks hoje especialíssimo com um médico psiquiatra, comunicador e biólogo, Dr. Jair Bauer. Oi Jair, tudo bem? Oi Derli, tudo ótimo, muito legal estar aqui com você, com quem está assistindo a gente no Pangeia Talks. Espero que o nosso papo inspire as pessoas, Derli. Jair, olha só, a gente sabe que você é psiquiatra, né? E eu queria começar falando sobre essa parte de emoções, mais especificamente emoções negativas, como medo, frustração. Dá pra gente dizer que esse tipo de sentimento pode trazer algo de positivo para as pessoas em meio a momentos decisivos da vida delas, como por exemplo a escolha profissional? Derli, eu acho que dá sim, né? Esse é um ponto, só para começar a falar para quem está assistindo a gente, que sim, né, as emoções negativas podem movimentar a gente para um caminho de escolhas, de decisões em um momento crucial esse, né, como o da escolha profissional. A gente tem que entender que todos nós, né, temos emoções positivas e negativas, nós somos uma mistura de emoções, né, e a gente tem essas emoções que oscilam, né, ao longo da vida da gente. Né? Ninguém está bem o tempo inteiro, ninguém está mal o tempo inteiro, então a gente tem, né, oscilações que fazem parte, né, da nossa existência, da nossa vida, do nosso crescimento. Né? Felicidade absoluta não existe, né? Então se alguém vende essa ideia, é uma ideia, né, muito frágil. Né? O que a gente pode fazer sim é tentar aprender, né, com as experiências positivas, negativas, emoções positivas, negativas e seguir em frente. Né? A única questão que eu acho que é importante a gente pensar é que essas emoções negativas a gente precisa tomar cuidado. Né, para elas não cristalizarem, né, eu falei que a gente oscila, né, para elas não cristalizarem num ponto muito baixo, né, num nível muito baixo, o que provoca um impacto negativo na nossa qualidade de vida, no nosso bem-estar, e dependendo da intensidade dessas emoções negativas, elas podem paralisar a gente. Né? A gente fica tão atônito, né, diante de dor, de medo, de sofrimento, de preocupação, que a gente não segue em frente. Isso é muito ruim nos momentos que a gente precisa ter decisões importantes, como por exemplo, né, a escolha profissional. Né? Então, eu acho que é fundamental que a gente aprenda a lidar com essas emoções negativas e que elas sejam, né, um motor importante de tração para essas mudanças. Há uma série de teóricos, de especialistas, de psicólogos e psiquiatras que dizem que a gente aprende muito mais, né, nas dificuldades do que nas facilidades. Né? Quando você está muito bem, quando você está muito feliz, quando você está num momento muito estável da sua vida, há quem diga que a gente tende a se acomodar. Né? E diante de uma situação com emoções negativas, com desafios de emoções, né, a gente sim, né, pode se tracionar a partir dessas emoções e crescer e aprender e, né, de alguma forma entender que emoções negativas fazem parte da nossa existência. A gente precisa se relacionar com elas e aprender com elas para poder seguir em frente. Pensando, né, Jair, no adolescente, né, ou nos pais desse adolescente no momento que ele está para fazer essa escolha profissional, que habilidades, que competências você acha que esse jovem, que esse adolescente precisa desenvolver para fazer essa escolha profissional e entrar na vida adulta, né? Porque eu acho que também é um passo importante esse da escolha profissional para uma entrada na vida adulta, porque talvez seja a primeira grande decisão que ele vai tomar sozinho. Eu acho que tem muito isso, né? O adolescente, o jovem, até o momento da escolha da carreira, da escolha profissional, ele vive em um ambiente mais ou menos protegido. Ele sabe qual é a rota dele, né? A rota dele é ir para a escola, progredir na escola, passar de ano e adiante, até que, né, ele consiga chegar no final, né, do ensino médio e ter esse momento de decisão. As habilidades que eu acho que pesam muito, né, nesse processo são várias, né? Mas basicamente, assim, eu acho que é muito importante que o jovem entenda a escola, né, essa fase pré-escolha profissional, como um palco muito importante de interações sociais. Né? Essa habilidade em construir relações sociais, essa habilidade em interagir com o outro, né, é muito importante para o jovem, para a construção
da sua própria identidade, né? É curioso que o jovem parece precisar romper com o modelo, né, que ele tem em casa para entender o lugar dele no mundo. Né? Só que ao romper com esse modelo, ele normalmente se encaixa em um grupo, né, porque ele precisa se enxergar no outro para entender quem ele é. E depois, num momento um pouco mais para frente, ele vai perceber que mesmo dentro desse grupo, ele precisa buscar essa individualidade dele. Então, eu acho que essas relações sociais, essas interações, entender o outro, se colocar no lugar do outro, né, essas habilidades sociais são muito importantes para que ele consiga construir os seus processos de escolha. Né? A questão da tolerância à frustração, né, e do aprendizado dos limites também é muito importante, né? Porque nem sempre as coisas acontecem como a gente quer, e a gente precisa aprender a entender que às vezes a gente vai estar diante de situações que não vão ser exatamente aquelas que a gente imaginava, e a gente vai precisar, né, seguir em frente ou apesar dessa situação, apesar desses limites, né? E por que isso é tão importante? Porque assim, a vida é constituída de obstáculos, de limites, de dificuldades, de desafios, e a gente tem que entender de alguma forma que nem sempre a gente consegue chegar lá no momento que a gente quer, na intensidade que a gente quer, da maneira que a gente quer. Então aprender, né, a achar o teu lugar, né, no meio dessa trajetória, dessa jornada, eu acho que é muito importante. Né? Então a gente falou em construção de habilidades sociais, a gente falou em empatia, né, que está muito ligado a essas habilidades sociais, a gente falou nessa questão da tolerância à frustração e de aprender com a dificuldade, aprender com o limite, que eu acho que é muito importante para a gente construir o processo de escolha também. Né? Então eu acho que essas habilidades, né, foco, concentração, percepção do seu lugar no mundo, percepção do que é importante para a própria pessoa, né, em relação ao grupo. A gente falou muito desse processo de identidade do jovem, e em algum momento ele vai perceber que ele é diferente do outro, e que todo mundo é diferente, e que ao valorizar, né, essas suas peculiaridades, essa sua individualidade, essas suas diferenças, ele se empodera, né, para seguir em frente e fazer as suas melhores escolhas. Então eu acho que eu pensaria muito nisso, né? Para os pais, né, que é o comecinho da tua pergunta, incentivar esse processo de busca de autonomia, de busca de construção de um caminho, de valorização da individualidade, de entender o lugar dele no mundo, de perceber que ele é diferente, e que mesmo com essas diferenças, né, ou apesar dessas diferenças, ou justamente por causa dessas diferenças, ele vai escolher sua própria trajetória, o seu próprio caminho. Eu tô te escutando, já ele estava pensando aqui comigo, né, o seguinte, envolve muito conseguir manejar e tolerar o desconforto, né? Uhum. Porque quando a gente pensa, né, sobre o ser humano ele lida muito bem com o perigo, com um certo grau de perigo, né? As pessoas, elas excedem o limite de velocidade no trânsito, as pessoas pulam de bungee jump, de paraquedas, né? As pessoas têm um nível de tolerância ao perigo talvez elevado. Uhum. Agora, o desconforto, ele parece ser pouquíssimo tolerado, né? Se a gente tem, sei lá, um selinho na camiseta nos incomodando aqui, a gente já não consegue mais raciocinar, quer tirar a blusa, quer parar tudo para resolver esse problema, né? E quando a gente pensa em escolha profissional, envolve um desconforto, né? O Jairo e eu, nós conversávamos aqui antes da gravação sobre como o Jairo tem uma formação bastante polivalente, né? E como ao longo da trajetória dele ele foi mudando de estudo, de objeto de estudo, de área do conhecimento. E às vezes eu penso, Jairo, que a gurizada e os pais querem ter muita certeza, né? Numa fase da vida em que eu acho que os verbos deveriam ser explorar, né? Descobrir, né? E as pessoas querem se munir de muita convicção. E talvez, como o Jairo mencionou, o pessoal aprender a manejar, a tolerar um pouco esses sentimentos ruins, esse desconforto faz parte da nossa jornada, né? E Jairo, assim, eu na minha pesquisa, né, no meu tema de casa para conversar, né, com o Jairo, eu preciso estudar, né, pessoal, obviamente. Eu li um material que você fez, um e-book que você fez sobre ansiedade, né? E tem muita gente que fala que a ansiedade é uma das mazelas do nosso tempo, né? É um problema que abrange tanto os adolescentes, quanto os idosos, quanto os adultos, enfim, né? Jairo, qual que é o papel das redes sociais nesse processo? Que eu acho que é uma pergunta até mais clichê,
E uma um pouquinho mais diferente, acho eu. Qual é o papel dos pais para potencializar a ansiedade dessa gurizada hoje? Primeiro, eu queria só dizer que eu concordo com você totalmente, né? A gente tem uma dificuldade muito grande de lidar com o desconforto, de lidar com aquilo que não é imediatamente prazeroso, né? O ser humano está sempre buscando, né, uma situação de prazer, de conforto, de equilíbrio. Então, tudo aquilo que ameace, né, esse prazer, esse equilíbrio, né, e o desconforto, né, é uma dessas questões, né? O outro, às vezes, ameaça o nosso equilíbrio, né? O pensar de uma outra maneira ameaça o nosso equilíbrio. Então, tudo isso gera, né? Gera um pouco de angústia, gera um pouco de estresse, gera um pouco de ansiedade, né? Mas isso faz parte da vida, né? Quer dizer, isso aprender a lidar com isso, né? Aprender a resistir a esse tipo de situação, esse tipo de pressão, que para algumas pessoas a gente fala muito da resiliência, né? Essa capacidade que você tem de lidar com a dificuldade, né? E você seguir em frente, você se deforma com a dificuldade, mas você volta a assumir a sua forma, o seu local, a sua jornada para chegar onde você quer. Esse é um conceito também bastante dinâmico e eu acho que é importante, né? Então isso só para né, complementar aquilo que você estava falando dele em relação às tecnologias, né? Eu acho que essa geração de jovens é uma geração muito particular, né? Porque ela é uma geração que está permeada pelas tecnologias desde o momento que eles vieram para o mundo, né? Então a tecnologia faz parte da vida deles, eles não conseguem muito separar o que acontece dentro e fora, né? Desses universos tecnológicos, né? O celular da gente hoje é quase uma extensão do nosso cérebro, né? É um disco rígido que a gente carrega com a gente para cima e para baixo. E o jovem interage muito, né? Ele usa muito essas redes sociais, ele usa muitas tecnologias. E o que a gente tem visto é que esse uso, ele de fato, né, ele é muito importante para a conexão social, para a construção de conhecimento, mas, né, o exagero desse uso pode causar desconforto, pode causar ansiedade, pode causar sintoma depressivo, pode causar esgotamento. Então, um pouquinho esse book que a gente trabalhou falava, ele avaliava, né, o padrão de uso de redes sociais e de tecnologias para os jovens, né, e percebia que quanto mais eles usavam, maiores os riscos de sintomas de ansiedade, transtornos de ansiedade, transtornos depressivos, esgotamento, por aí vai, né. Então, é importante a gente aprender a se relacionar também com a tecnologia, né? Isso aqui ele é muito tentador, né? Sim. Você está o tempo inteiro tendo um retorno positivo, né? Uma recompensa positiva. E eu li, até desculpa de interromper, mas assim, esses dias eu estava lendo uma matéria no The Guardian que eles falavam de um estudo sobre como o vício no telefone celular ele ativava as mesmas áreas do cérebro de outros vícios, como por exemplo o álcool e outras drogas, né? Então realmente difícil, né, o manejo, né? Esse circuito que a gente chama de circuito de recompensa e prazer, né? Eu faço uma coisa, isso me gera uma sensação positiva, eu quero fazer de novo para sentir aquela sensação positiva de novo, que é uma circuitaria, vamos chamar assim, neuronal, que ela se repete, né, com todos os padrões de dependência. Dopamina, né? Mediado por vários neurotransmissores, dopamina incluída dessa história e tal. Então isso é importante mesmo, né? Então a gente precisa entender que isso é bom, tecnologia é bom, rede social é bom, mas ela pode provocar ansiedade e muitas vezes, né, eu acho que o papel dos pais talvez seja mostrar para esse jovem, né, o quanto é importante filtrar um pouco esse uso, mediar esse uso, né? Proibir não, né? Mas eu acho que cada vez mais passar para o jovem essa importância do limite, né? De como ele mesmo precisa limitar quando ele percebe que a coisa não está funcionando bem, né? Ou quando ele está se sentindo incomodado com esse uso. O problema é que assim, faz tão parte da vida dele que ele tem até dificuldade de perceber ou de entender que ele pode viver sem isso ou pode limitar o uso das tecnologias. Então é muito curioso, né? E é uma geração que cada geração depois de geração, cada vez mais, né, eles são dependentes ou usuários assíduos, né, de tecnologia, né? Os alfa que estão nascendo por aí, né, e que logo vão estar chegando no ensino médio, eles são ainda mais tecnológicos que os boomers, né, que é a geração Z. Então a gente vai ver isso, a gente tem que aprender a lidar com isso. E aí mudando um pouquinho de pauta, Jair, assim,
Um tema que eu gosto muito de estudar é a questão da criatividade, da inovação. Como é que nasce a criatividade, como é que nasce a inovação, né? Quando a gente vai olhar para alguns grandes criativos da história, o próprio Leonardo, o Jobs e outros, assim, a gente percebe que eles conseguiram ter uma espécie de efeito transbordamento, assim, que possibilitou a eles conectar as áreas originais com outras e daí surgir a inovação. Quando eu olho para o teu trabalho, eu vejo um pouco isso, assim, né, guardadas as proporções, porque você fez uma formação inicialmente em psiquiatria, aí depois foi fazer biologia, né, já era o doutor Jairo Bauer, e isso depois até tu pode contar para nós como é que eram os colegas, né, chegar na sala e ver o doutor Jairo Bauer, né, lá, acabou fazendo um mestrado, né, o Jairo fez um mestrado na Inglaterra com ênfase em comportamento, né, e num programa de pós-graduação em antropologia, né, e aí eu, olhando para a tua biografia, eu queria saber de ti o seguinte: tu consegue dizer para nós aí 2 ou 3 escolhas, influências, experiências que no meio da tua jornada elas fizeram a diferença pro Jairo chegar onde ele está hoje? Porque assim, o Jairo ele tem um legado, né? O Jairo ele tem um legado que ninguém vai tirar de você, né? Comparando talvez com o Drauzio, né? O Drauzio Varela, vocês são os caras pioneiros que fizeram essa conexão da medicina com a comunicação. Então, pode contar para nós algumas escolhas, experiências, influências que fizeram você chegar aí onde nós temos hoje? É curioso, né, David? Porque, na verdade, assim, às vezes são coisas que aparecem na tua vida, você não se dá muito conta, mas depois elas vão fazer uma diferença lá na frente, né? E eu queria só dar essa introdução para mostrar para o pessoal que está nessa fase de escolha profissional que às vezes a gente não tem certeza daquela escolha que a gente está fazendo, mas a gente tem um feeling, a gente tem uma sensação que é por aí. Então, se a gente tem esse feeling, se a gente tem essa sensação, vai em frente e faça. Porque talvez aquilo não tenha um uso imediato, mas vai fazer uma diferença lá na frente, né? Nada é à toa, né? Nenhum aprendizado, nenhuma experiência, nenhuma exposição que de alguma forma faça a gente pensar, refletir, inovar, nada disso é a mais, nada disso é supérfluo. Eu tenho a sensação que tudo isso faz uma diferença nos processos de escolha de caminhos que a gente tem na frente. Eu, por exemplo, eu não tinha certeza que eu ia fazer medicina até praticamente às vésperas do vestibular. Eu tinha algumas escolhas, eu pensava em veterinária, pensava em medicina, pensava em publicidade. Eu tinha uma dúvida grande, né? Comunicação social, não. Comunicação dentro de publicidade e tal, eu tinha um pouco isso, mas para mim, assim, não era uma coisa muito clara, né? E aí, assim, foi ganhando corpo na minha cabeça a ideia de fazer medicina, né? Então, eu fui fazer medicina, tal, aprender, gostava muito do conteúdo, da relação humana que a medicina trazia, mas eu sentia falta de alguma coisa. E acho que esse é outro ponto, né? Nunca uma faculdade, um curso vai dar conta de todas as suas demandas, né? Então, a gente sempre tem que estar olhando para fora, para outras possibilidades, outros aprendizados, né? Então, acho que esse é o primeiro recadinho, né? Eu fui lá fazer medicina, sentia falta de outras coisas, e eu gostava muito de comunicação. Eu não tinha feito publicidade, mas eu gostava de comunicação. E aí eu fui fazer alguns cursos em paralelo, né? Então, fui fazer curso de criação literária, fui fazer curso de roteiro, fui fazer curso, assistir algumas aulas com o pessoal da publicidade, do jornalismo. Então, eu fui construindo um caminho, né? Eu não sabia que ia trabalhar com isso, mas aquilo me dava prazer, tá? Acabei a medicina. E aí, assim, de novo, quando você acaba a medicina, você tem várias escolhas, né? O que eu vou fazer, né? Eu também não tinha certeza, né? Eu gostava de psiquiatria por causa do comportamento humano, gostava de medicina social, saúde pública, gostava da questão de neonatologia, que é o cuidado do grupo de bebês de vida, né, dos recém-nascidos. Gente, está muito confuso, eu vou parar para pensar. E esse parar para pensar é outro recadinho importante. Eu acho que tem alguns momentos na vida que talvez, se você não tenha certeza, para e dá um espaço para que você possa entender melhor aquilo que você quer e para onde você quer ir. A gente vive numa sociedade que está pressionando a gente o tempo inteiro, né, para fazer escolhas e terminar rápido. Eu falo que já era para gurizada no colégio, que a expectativa de vida nossa está perto de 80 anos, né? E a gente age com uma pressa como se a gente tivesse 1940, com 45 anos de expectativa de vida. Pois é.
Então, assim, calma, né? Acho que esse é o outro recado. Que era uma coisa que talvez não tivesse tão clara para mim quando eu tinha 17 anos, 18 anos, mas que hoje é muito mais claro, né? Então, acho que esse é um outro ponto. E aí, essas coisas todas, né? Aí eu parei um pouquinho, pensei, escolhi psiquiatria, porque era a área que eu gostava de comportamento. Só que, de novo, psiquiatria não dava conta de todas as minhas demandas, como nunca, né? Acho que nada, né, dessas escolhas profissionais vai dar conta de todas as suas demandas. E aí eu tive a possibilidade, eu assisti algumas pessoas que faziam coisas que eu admirava. Marta Suplicy, antes de ser política, falando de sexualidade na televisão. Drauzio Varela, já médico, em plena pandemia, epidemia de AIDS, falando de saúde na rádio. Então esses foram inspirações importantes para mim, né? Eu morei nessa época aí de transição de residência, eu morei na Inglaterra um ano, e lá tinha um programa de um médico que era muito bacana, assim, que falava de sexualidade na rádio também com os jovens. Isso também é uma coisa que foi muito bacana para mim. Quando eu voltei para o Brasil para fazer psiquiatria, eu falei, nossa, eu queria trabalhar com saúde e comunicação também. Eu aprendi tanto na faculdade, na residência, que eu queria comunicar isso. E aí eu fiquei atento, uma hora surgiu uma possibilidade, essa é outra coisa, você tem que ficar de olho aberto. Aí eu surgiu uma possibilidade de uma vaga na Folha de São Paulo para escrever sobre saúde, e eu prestei lá a vaga, entrei, passei e comecei a escrever sobre saúde. Então, assim, nunca tinha sentado na frente de um computador para escrever um artigo para ser publicado no jornal. Eu cheguei numa terça... Começou na Folha de São Paulo. Comecei na Folha de São Paulo. Aí, assim, semana que vem você tem que escrever uma página de saúde sobre zoonoses. Nunca vou esquecer. Doenças transmitidas dos animais para os homens. Era uma véspera de carnaval. Eu falei, não, falar de carnaval, ressaca, não, zoonoses, tá bom. Eu fui lá, pesquisei, entrevistei, fiz, e aí começou. Né? E aí desse trabalho, acho que isso, estou falando de exatamente 30 anos atrás, 1993, isso foi o embrião de todos os outros trabalhos que eu fui fazer. Né? Então é isso, assim, é você procurar oportunidades, você construir conexões, medicina com comunicação, saúde, psiquiatria, comportamento com sexualidade, comunicação, antropologia evolutiva, essa coisa da biologia, o nosso comportamento, por que o nosso comportamento foi mudando ao longo do tempo, da nossa história evolutiva. Então acho que é isso, né? São os desafios intelectuais que a gente tem que se propor, né, no dia a dia, e ficar atento para as oportunidades. As oportunidades estão nas brechas. Né? São essas áreas que estão uma zona meio cinzenta, mas que ao mesmo tempo são uma zona de conexão entre muitas áreas. Aí eu acho que todo mundo tem um espaço. Sabe, você está falando da Folha de São Paulo, eu vim morar em Passo Fundo em 2005 e eu comprava a edição impressa da Folha de São Paulo numa revisteira que tinha aqui, chegava de ônibus, assim. E eu me lembro de sair de uma cidade do interior aqui, que é Soledade, dá uns 70 km do Passo Fundo, e ler a Folha de São Paulo impressa naquela época, assim, abria um horizonte absurdo para mim, assim, e devo bastante às informações que desenvolvi e tenho daquela época que eu li a Folha. Hoje leio a Folha, claro, muito mais fácil com o estante digital, e também tem uma conexão aí, claro que menor, que atua com a Folha, né? E para fechar já a nossa conversa aqui, o que o Jairo Bauer de hoje queria que o Jairinho lá com 17 anos soubesse, hein? O que você queria, que você queria saber com 17 anos que você sabe hoje? Presta menos atenção no que os outros falam e mais atenção naquilo que você quer. Eu acho que é um recado importante. Calma, né? Eu acho que você tem que ter uma persistência, né? Eu tinha essa persistência, mas às vezes eu acho que ela vinha com um pouco de ansiedade, de angústia, de ter que resolver e descobrir exatamente o que eu queria fazer, né? Que é uma coisa que é muito comum nessa fase da vida. Então, eu acho que é calma, né? Tranquilidade, e eu acho que fale mais, converse mais, troque mais com as pessoas, né? A infância e a adolescência, a gente muitas vezes fica muito fechado na gente mesmo, porque a gente tem medo, né? Às vezes de compartilhar, de dividir. Então encontre pessoas, né, com quem você consiga construir redes de comunicação, de contato, de troca, porque essas pessoas vão fazer toda a diferença, né, no resto da sua vida. Eu acho que seriam esses recadinhos aí, né? Alguns, né? Provavelmente outros, mas acho que esses que me vêm à mente agora. Que legal.
Pessoal, e assim nós fechamos, Fechamos um Pangea Talks especialíssimo com o Dr. Jair Bauer. O Pangea Talks ele é um spin-off, isso mesmo, um spin-off do Pangea Educação Empreendedora. E sabe quem vai estar conosco lá no Pangea Educação Empreendedora falando sobre o futuro dos empregos, escolha profissional, tendências globais? Ele mesmo, o Dr. Jair Bauer, também estará conosco lá no Pangea Educação Empreendedora. Certo, pessoal? Prazerzão estar com vocês, prazer maior ainda estar aqui contigo, Jair. E muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Valeu, pessoal. Tchau, tchau.